Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme do Pegada Nerd e eu estou aqui para mais um vídeo no qual eu irei falar com vocês sobre Magic the Gathering. Não sei em que momento vocês estão assistindo isso, mas para quem ainda está assistindo agora na estreia, no dia que eu estou postando, Edge of Eternity, próxima coleção de Magic, ainda não foi lançado oficialmente. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem mais alguma coisa que esqueci? Mas, porém, temos já informações sobre a coleção e mudanças nas regras, principalmente no que diz respeito ao Commander. Eu acredito que várias pessoas já pensaram em fazer deck com comandantes sendo veículos. E agora está vindo uma regra que permite isso, que os comandantes sejam veículos. Já tivemos um veículo que veio, assim como o Planinautas, também já tiveram essa mesma regra, impressa na carta falando que ele poderia ser um comandante. É um veículo branco e azul, que eu não estou me lembrando o nome dele, mas se eu não esqueci, ele está aparecendo aqui do lado. Então, com essa mudança na regra, que agora permite que qualquer veículo lendário seja o comandante, eu estou me propondo a fazer um deck aqui, e com temática, como geralmente eu faço, com o comandante sendo um veículo. E, bem, quando saiu o Ixalan, lá em... Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Eu acho uma carta de Ixalan. Ixalan é de 2017. Então, lá em 2017, quando saiu o Ixalan, eu fiquei maluco com a possibilidade de fazer um deck de piratas, porque era um tipo de criatura que eu achava muito legal. Tinha poucos no Magic, assim, não daria para fazer um Commander, por exemplo. Acho que a única lenda que existia pirata era o Ramírez de Pierro, sei lá, algo assim é o nome dele. Então, que é de Legends. Se eu não esqueci novamente, ele está aqui. E ele não era um bicho particularmente bom. Na verdade, ele é muito ruim. Eu não tenho ele na minha coleção de piratas simplesmente porque ele é caro. Porque assim, se fosse bom, ele justificaria esse preço. Mas se não fosse um caso dele ser uma carta da lista reservada, ele provavelmente seria uma carta super barata, de centavos. Ninguém ia querer. Então, assim, eu não tenho ele na minha coleção por conta disso. Então nunca fiz um deck de pirata. Seria um deck azul e preto, se eu não me engano, que eram as cores dele. E veio em Ixalan piratas azuis, pretos e vermelhos. Inclusive veio a Almirante Bronze lá, Bracket Bronze, que era uma comandante dessas três cores, que popularmente conhecido como Grix. Só que agora depois veio o Commander Master? Não, o Commander alguma coisa que... Commander Legends, que trouxe outros comandantes. Em Kaladesh a gente já tinha Karizev, que era uma pirata vermelha e tal. Sim, tivemos algumas criaturas lendárias que serviam para ser comandante. Mas os barcos nunca puderam ser porque eles eram veículos. Assim, eu particularmente não sou muito fã da mecânica de veículos, mas no Commander, como o Commander tem essa ideia de fazer coisas mais atípicas funcionarem bem, e principalmente fazer coisas que tenham uma criatividade, que seja engraçado, não precisamente ser a melhor jogada. No Standard, Pioneer e Modern, até tem um deck de veículos, um Gru, me parece, em algum formato, acho que no Pioneer, que é um deck que dizem ser bom. Eu confesso que eu não acompanho muito esses formatos, para dizer, mas assim, no Commander não é tão bom. Aí veio em Kamigawa um deck de veículos, que esse sim é muito bom. Mas eu quero ainda usar aqueles barcos lendários. E por isso eu vou me propor a fazer um deck de piratas com os barcos como comandante.
E para isso, vou usar o... Como é que é o nome? Beligerante. O Beligerante. Que é um artefato lendário, veículo, que tem a habilidade que é toda vez que ele ataca, eu crio uma ficha de tesouro. Isso por si só já é muito interessante, porque ele rampa. Não bastando, ele é um artefato 4 manas, sendo 2 incolores e 2 coloridas, que são uma azul e uma vermelha. E ele tem tripular 3. E é um bicho 5/5 quando tá tripulado. Mas continuando aqui, as habilidades dele, né? A habilidade dele, quando ele ataca, eu crio uma ficha de tesouro. Até o final do turno, você pode olhar o card do topo, caso quem atacou, né, o controlador dele, poderá olhar o card do topo do Grimório a qualquer momento e jogar os cards de terreno e conjurar as mágicas do topo. Assim, ele é simplesmente muito bom, porque ele te dá a possibilidade de rampar 2 vezes, porque te dá a ficha de tesouro, que é um ramp que não fica permanente ali, porque você sacrifica ele, mas ele te dá a possibilidade de jogar um terreno do topo. Lógico, se você não baixou terreno nesse turno ainda. Mas ele consegue te fazer o land drop do turno, te permitir fazer o land drop do turno. E aquilo, não tendo necessidade, você segura o land na mão, bate com ele, olha do topo, é um land, bota em campo. Se não é uma mágica que você pode conjurar. E aquilo, se for uma mágica que você pode conjurar, se você precisa de um land, você tá com um land na mão, você vai colocar em campo. Então assim, ele é muito interessante. Como eu disse, eu não sou muito fã da mecânica de veículos, mas eu fiquei muito tentado com a possibilidade de fazer um deck de piratas, tribal de piratas, usando o barco como veículo. E antes de falar sobre os piratas, de modo geral, eu quero chamar a atenção para vocês, que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piratas lendários no deck. E temos barcos, eu acho que em quantidades equivalentes. Se faltou foi só um, mas vamos contar só para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas não podemos esquecer que o Beligerante também é um barco. Então temos 8 criaturas lendárias, 8 barcos, e podemos fazer de conta que são os 8 capitães piratas. Olha isso que maneiro! Assim, foi uma parada que, quando eu vi que tinha essa possibilidade de fazer, eu falei, caraca, é 8 capitães em 8 barcos. Muito maneiro, muito bom. E o resto vira tripulação. Aí, vamos então falar sobre as criaturas. A parte dos bichos azuis, eu foquei principalmente em bichos que tinham evasão, podiam voar. Ou algum que desse cartas, essas coisas assim. Temos aqui um Lorde Pirata, que é incrivelmente bom. E basicamente tudo aqui vai te fazer rampar. Esse bicho aqui é muito forte, esse bucaneiro, porque ele te permite fazer com que os tesouros virem equipamentos. Ou seja, você vai gerar mana, vai gerar tesouro só de atacar com o beligerante, e ele vai poder equipar ele nos seus bichos. Então assim, é muito forte. Eu achei esse bicho muito bom e eu precisava colocar ele no deck. E é um deck de piratas. Assim, eu peguei tudo quanto é pirata que era possível jogar. Esse bicho aqui é absurdo de forte. O Arrasador de Portos. Sempre que você ataca um oponente que não atacou, e no caso o Arrasador de Portos causar dano a esse oponente, você ganha uma nova fase de combate. E você tem que atacar outro pirata, outro oponente. É muito forte. Esse aqui que ganha o controle dos bichos também do oponente é muito bom. E esse daqui que te permite causar dano dobrado. Assim, tem vários piratas muito bons, mas esses são os que eu assim, gosto mais de destacar aqui, que tem nessa combinação de cor.
Os vermelhos vão ter haste, ameaçar, iniciativas, essas habilidades assim passivas. E sempre tem alguma outra habilidade. Por exemplo, esse aqui, sempre que um artefato entra no campo de batalha sob meu controle, ele ganha marcador de +1. Ele ganha não, ele coloca no pirata. Nossa, ele é melhor do que eu tinha lido. Então assim, ele pode crescer os outros piratas, é absurdo. O deck parece que vai funcionar muito bem. Como você gera muita mana, pensei em colocar mágicas como bola de fogo. E você tá com mana em excesso, você vai tacar bola de fogo na cara do oponente. E às vezes é um jeito de ganhar, ou então você mata um monte de bichinho na mesa. Tem também canhonada ardente, que é mágica que causa dano em tudo que não é pirata. Como tem alguns piratas que vieram nessa edição de corrida, que eu até esqueci o nome, é Ether Drift, que tem interação com descartar, draw, como o Torment Voice é interessante pro deck. Eu acho que coloquei todos que podia colocar mesmo. Esse aqui descarta, esse aqui descarta. Eu não coloquei o Fateless Loot, pilhagem fiel no caso, em português, porque ele é caro. Simplesmente em questão de preço. Porque a proposta do deck é fazer um deck até R$100. Então você também precisa de cartas para te proteger. Então eu coloquei um Evacuação e o Etherealizar, que eu acho que é em português o nome dessa carta. O Etherealize. São cartas que vão te ajudar, vão ajudar a te proteger. Porque é um deck agressivo, então muitas vezes você vai estar com tudo virado no campo. Essa carta aqui também, para cada land que você controla, você faz uma ficha de tesouro. Isso aqui, por si só, tem possibilidade de dar uma porrada doída por conta desse pirata que eu mostrei aqui. Cadê esse aqui? Que é uma criatura lendária, é o capitão do deck. Do deck não, de um barco. Tem remoção de artefato, né? Que tem possibilidade de dar dano, anulação. Mas assim, anulação não é o foco aqui. Você vai ter uma ali se por acaso tiver dando problema e ela estiver na sua mão, ela vai te salvar. É só essa que é a ideia mesmo. E coloquei uns encantamentozinhos aqui que permite milar a carta, e as mágicas históricas custam menos. Não é muito bom, mas é uma carta que preenche o deck de forma boa. Mas temos aqui esse que vai fazer pirata, algumas cartas para te permitir fazer draw, algumas assim, praticamente todas estão aqui, que é a Brilhante Taça, esse Missão de Reconhecimento e a Pirataria Costeira. A única que não tá é outro barco, mas porque ele é muito caro. Porque eu deixei ele até aqui no Maybe, mas ele não tá na lista do deck. Que é o Indomável. É outro barco muito bom, mas eu não consegui encaixar ele no deck. A base de mana eu tentei fazer ela o mais barata possível e, ao mesmo tempo, o mais consistente possível, permitindo ter acesso a todas as cores. E como eu falei, né, o Indomável é uma sugestão. E outra carta que é outra sugestão muito boa para esse deck é o Plano Imparável. Assim, essa carta é um absurdo. Porque você vai virar todas as suas cartas, os bichos, menos os lands, vai virar para tripular, vai atacar. Você vai atacar com os barcos tripulados e tal. E você vai ficar com tudo virado. Aí no fim do turno. Aqui no fim do turno. No início da sua fase final você vai simplesmente desvirar tudo. É uma carta que é muito boa, mas também é outra carta que, por questão de preço, eu não consegui encaixar no deck. Ela hoje custa R$13. O Indomável, vamos ver o preço dele aqui. Ele é R$25, assim. Ele simplesmente estouraria o orçamento. Quase que sozinho ele é 1/4 do valor do deck, então não tem como usar ele. E é isso, galera. A lista tá aí embaixo. A lista aí embaixo na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, da ideia de um deck de piratas, que o comandante seja um barco. E ao mesmo tempo é um deck de piratas e um deck de veículos. Só que os veículos aqui são exclusivamente barcos.
Eu acredito que tinha mais um ou outro barco que eu poderia colocar na coleção, mas eu lembro que um é um deus, então eu preferi não colocar ele, porque aí seria uma criatura que não é pirata. Se bem que eu acho que pode ser conjurado só o lado do barco, né? Mas eu preferi não colocar. E deve ter algum outro barco também que eu esqueci. E tem, no caso, o Indomável, que é um barco que é um custo financeiro muito alto e estouraria o orçamento do deck. Como sempre, esse valor é o preço mínimo da Liga Magic. Se você for comprar ele a preço médio, já dá quase R$400. Então, assim, é meio salgado. Espero que vocês tenham gostado, como eu disse. A gente se vê no próximo vídeo. Aqui do lado vai ter 2 vídeos para vocês continuarem assistindo aí. E deixa aí sugestões de decks. Decks com veículos eu não sei se tem muito como fazer mais, porque temos poucos veículos lendários. Mas deixem sugestões de decks aí que eu vou ver se eu consigo fazer elas. E eu preparei umas outras listas de decks aqui. Vou dar uns spoilers para vocês aqui rapidinho, ó. Cadê? Aí, ó. É isso aí. Valeu, falou, até. Fui!